Bem-vindos todos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Escola Clássica. Depois de um pouquinho de tempo aí sem vídeos, mas tudo bem, é a correria do fim do ano e agora nós estamos começando 2025 falando sobre aquele dos maiores autores da língua latina, um dos autores mais lidos da língua latina até mesmo pelos iniciantes. Que autor é esse? Só pode ser Fedro. Fedro não fez nada mais, nada menos do que tomar algumas fábulas gregas antigas que tinham um papel importantíssimo na educação das crianças, dos jovens, mas principalmente das crianças, e devia ter muito mais coisa do que a gente imagina ao redor dessas fábulas. Eu vou falar um pouco sobre isso também naquela época. E ele traduz essas fábulas do grego, mas não só traduz, também transforma-as de um jeito especial, do qual eu vou falar, para o latim. Ele traduz essas fábulas para o latim de um modo especial e essas fábulas ficam aí eternizadas pelos tempos. As livrarias vendem as fábulas de Fedro de inúmeras maneiras possíveis, com capa, com ilustração, sem ilustração, só com as histórias, só... Enfim, o pessoal faz muito valer essas fábulas hoje em dia, faz com que essas fábulas rendam muito e elas rendem muito o que falar também até hoje. Uma delas, inclusive algumas delas, eu já gravei aqui em latim no YouTube da Escola Clássica e é disso que eu vou falar hoje. Vou falar deste latim das fábulas de Fedro, deste latim destas fábulas esópias, que nós chamamos esópias. Muito bem, este latim das fábulas esópias, ele tem algo especial ainda. Pode ser que os gregos, eu acredito... eu já li algumas fábulas de Ésopo em grego e realmente não lembro, não notei a métrica, se há alguma métrica, e dizem que não há métrica e que foi realmente Fedro que metrificou-as para o latim. E este é um ponto muito importante, tá? Este é um dos pontos muito importantes sobre este latim das fábulas de Fedro. Outro ponto importante é o quão esta linguagem é sintética. É uma linguagem latina muito sintética. Uma linguagem latina que poupa palavras, poupa muitas palavras, e conta uma narrativa. Nós vemos ali uma narrativa em muito poucas palavras, contada em latim, de um modo magistral, que nos faz querer saber o final desta pequena história e pode nos ensinar até mesmo a compor pequenos parágrafos muito bons. Tá? Então é um estilo que nós vemos aí nas fábulas de Fedro, ele realmente tem muito pano para manga. Né? Nós podemos aí extrair desse estilo de Fedro até mesmo um padrão para a nossa escrita. Certa vez eu participei da aula de um professor aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que uma das atividades que ele fazia na sua palestra, né, até eu achei, na hora, me senti um tanto constrangido de ter de participar da palestra, sabem como é que é isso, né? Então, vamos participar e tal, mas foi muito interessante que ele colocou uma plateia ali, colocou então todos os participantes daquela palestra que estavam com ele a criarem fábulas de Fedro, criarem umas fábulas pequenas para darem pequenas lições e tudo isso. E aquilo foi muito interessante porque eu realmente, todo esse tempo de estudo, estudando latim, fazendo todas essas coisas, nunca havia parado para criar uma fábula, nem mesmo uma fábula curta, pequena, para dar algum tipo de lição de moral, por meio, claro, desses personagens. Então, esse estilo que nós vamos ver aqui, esse estilo de escrita, ele vai transformar, tá? Ele vai personificar os personagens, ou melhor, personificar animais, vai transformar os animais em gente nessas fábulas, com personalidade, né? com
suas características psicológicas, com a sua moralidade, cada uma dessas personagens aqui. Isso é muito interessante. Eles parecem assim, já na escolha do animal para aquele tipo humano, já parece realmente ser escolhido. O animal já parece ser escolhido a dedo. E quando o animal é evocado, quando nós falamos ali o nome do animal e pensamos, imaginamos o animalzinho que está ali na fábula, vendo que ele tem essa personalidade humana, é assim que ela ganha todo esse colorido. E é assim que essas fábulas ganham todo essa dimensão maior, esse cenário maior, né? Um mundo realmente interior humano. Então essas fábulas revelam o nosso mundo interior, a nossa vida, dos nossos costumes, as nossas personalidades, as nossas bobices ou as nossas virtudes, os nossos vícios, por meio somente deste animal, né? O animalzinho que é colocado ali, que é escolhido por Fedro, por Ésopo inicialmente, já dá essa clave, né? Já dá essa chave do assunto. Muito bem, e para exemplificar então essa métrica que Fedro, ao traduzir as fábulas de Ésopo, ao criar estas fábulas esópias, Fedro emprega nas fábulas, né? Este número sonoro, este ritmo que ele coloca nas fábulas. Eu trouxe aqui uma fábula muito boa, tá? Muito divertida, e que é um bom exemplo desse ritmo, é um bom exemplo então também deste vocabulário tão sintético que nós temos, esse vocabulário que diz muito com poucas palavras e que chega a uma moral da história de um modo muito simples, de um modo muito fácil, com poucas palavras. Eu vou ler então aqui e vou mais ou menos traduzir. Não vou aqui tratar nos pormenores, então nós podemos fazer sim. Eu acredito até que talvez tenha feito o vídeo, talvez tenha feito aqui algum vídeo no YouTube sobre esta fábula que vou ler aqui, do cão que leva uma carne na boca pelo rio, tá? Ele está nadando pelo rio levando uma carne na boca, tá? Eu acredito que já tenha feito um vídeo mais explicativo sobre esta fábula, mas eu trago esta fábula para mostrar aqui um pouco dessa métrica, a sonoridade dela, e falar um pouquinho disso, falar um pouquinho desse latim das fábulas de Fedro. Amitit merito proprium, qui alienum appetit. Canis per flumen carnem dum feret natans. Lympharum in speculo vidit simulacrum suum. Bom, vou parar aqui na metade da fábula. Essa é a metade já da fábula. Notem o quão curta é. Mas o que nós vemos é aqui o seguinte. Ele já começa a dizer assim: por merecimento, perde os próprios presentes, os próprios bens, aquele que avança nos dos outros. Amitit merito proprium, por merecimento, perde o que é próprio, o que é de si mesmo, os seus próprios bens, né? Proprium aqui somente já significa isso. Qui alienum appetit, aquele que avança no de outro. Nós temos a palavra alienar em português, né? Então aqui alienum, o que é de outro. Qui alienum appetit. Canis per flumen, o cachorro, o cão, pelo rio. O cão, né? Pelo rio. Per flumen carnem dum feret, enquanto carrega dum feret, carnem, enquanto leva uma carne, claro, leva com os dentes, né? Então ele nada no cachorrinho, né? Nada cachorrinho. E leva a carne nos dentes, leva a carne cravada com seus dentes. Carnem dum feret, isto é o que eu estou imaginando aqui do que está escrito. Não está escrito que ele leva a carne agarrada nos dentes, mas eu estou dizendo aqui. Carnem dum feret natans, ele que nada então com a carne, levando uma carne.
Lympharum in speculo vidit simulacrum suum. Ele vê o seu próprio reflexo, simulacrum suum, no espelho das águas cristalinas, lympharum, linfa, água cristalina, lympharum das águas cristalinas. Ele está lá nadando e vê o seu próprio reflexo. E agora, segunda parte da fábula. Alianque predam abalio ferri potens, eripere voluit, verum decepta inviditas, et quentenebat ore dimisit cibum, nequem petebat adeo potuit attingere. Então ele, alianque predam abalio ferri potens, achando que uma outra criatura estivesse ali levando uma presa na boca, ele quis agarrar, ele quis pegar. Ele olha o seu próprio reflexo e quer pegar a carne do reflexo. Verum decepta inviditas. Então, aviditas, desculpem. Verum decepta aviditas. Então, que coragem, que vontade enganosa, que desejo enganoso. Et quentenebat ore, e aquilo que tinha na boca, dimisit cibum, perdeu. E aquela que estava em sua boca, perdeu-a, a comida. Perdeu o seu alimento, achando que estava ali no reflexo. Nequem petebat adeo potuit attingere. Então, e não pôde então pegar, não pôde então tomar, deste modo, não pôde tocar aquilo no que avançou. Então, perdeu a sua própria comida ali olhando para o reflexo, o cachorro. Agora eu vou ler inteira e vocês podem tentar já entender esse latim, mais ou menos, do cão aqui, dessa história, mas eu vou ler tentando destacar um pouco mais esse ritmo, Amitit merito proprium, qui alienum appetit, canis per flumen carnem dum feret natans, lympharum in speculo vidit simulacrum suum, alianque predam abalio ferri putans, eripere voluit verum decepta viditas, quem tenebat ore dimisit cibum, nequem petebat adeo potuit attingere. Muito bem. Notem que como falei no início aqui da nossa conversa, notem que com este ritmo em hexâmetros, em 6 pés que nós temos aqui, essas fábulas então de Fedro se caracterizam por serem escritas em hexâmetros. Os romanos possivelmente criavam melodias para isso, criavam músicas. Então as crianças cantavam essas fábulas, brincavam dessas coisas. Os adultos cantavam para as crianças, divertiam as crianças com isso e ensinavam desse mesmo modo que não é bom olhar para as coisas dos outros porque nós perdemos aquelas que nós temos em grande parte das vezes. Nós estamos olhando ali aquela presa maravilhosa, suculenta, lá na boca do outro cão, quando na verdade nós estamos rumo a perder o domínio das nossas próprias coisas para alcançar aquilo, para obter aquelas coisas que nós estamos vendo, achando que é algo maravilhoso. Então nós podemos fazer com uma escrita metrificada, com uma poesia, nós podemos fazer muito. No Brasil nós temos, por exemplo, um poeta como Olavo Bilac, que deixou suas poesias infantis, são maravilhosas para as crianças, por exemplo, adquirirem essa musicalidade. Seria muito bom se tivessem também alguma melodia, se pudessem ganhar melodias, se pudessem ser cantadas, se dessem atenção a isso.
E são poesias muito boas, tá? Trazem algumas lições de moral também, trazem algumas historinhas muito boas para a imaginação infantil, por exemplo. Tá? Então nós temos isso em em todo o mundo, né? Então em todo o mundo nós vamos ter, pelo menos no mundo, nas civilizações, nas maiores civilizações onde há escrita, nos países onde há escrita, tem uma literatura e tudo isso, é difícil não termos essa produção para as crianças ou para advertir as crianças de uma boa moralidade ou de maquinações do mal que podem acontecer, né, para advertir dos perigos desta vida, dos inimigos e tudo isso. Então esta literatura é importantíssima e é Fedro quem metrifica essas fábulas esópias gregas tão importantes para os gregos e traz também agora, consegue fazer com que elas se propaguem pelo Ocidente por meio de uma tradução latina. Espero ter falado o suficiente, pelo menos por agora, sobre esse assunto. Espero que vocês procurem ler as fábulas de Fedro em latim, aqui com a Escola Clássica. Nós sempre vamos lê-las aqui no nosso canal e também no nosso Instagram e também em nossos materiais didáticos que estão por vir por aí, certo? Muito obrigado e até um próximo encontro.